Já estamos aqui com um público muito bom e extremamente qualificado presente aqui com a gente. Turma, que prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo super interessante e direcionado àqueles que querem realmente buscar um caminho de transformação nas vidas. E aí, o mais importante disso, eu já tive um spoiler da aula que os professores Bárbara e Regis vão trazer aqui para a gente, e a gente vai sair daqui de hoje com muitas ações. Independente da transformação que você tiver, hoje você já sai transformado, e eu tenho certeza disso. Então a gente tem muita coisa boa para vivenciar. E para aqueles que ainda não conhecem o Reagro, antes de passar a palavra para eles, para a gente não delongar, só contar rapidinho. O Reagro é uma empresa referência em educação no agronegócio. Nós somos, há mais de 21 anos aí no mercado, uma empresa que trabalha focada 100% no agro. E a gente trabalha na educação nas mais diversas frentes. Então, a gente trabalha no ensino propriamente dito, na sala de aula, seja na graduação, pós-graduação, capacitação ou cursos livres, e também na educação personalizada via consultoria dentro das fazendas, em mais de 400 fazendas espalhadas pelo Brasil, e numa outra forma de extensão que é por meio das empresas como o laboratório, o Reagro Pesquisa, que gera pesquisa de valor para o produtor, e a gente vai ter a oportunidade de falar disso um pouquinho mais à frente, mas eu não poderia deixar de recebê-los aqui e falar um pouco sobre quem é esse Reagro que recebe vocês hoje em nossa casa de portas abertas. E aí nós temos a presença ilustre do Regis e da Bárbara. Regis é nosso sócio, ele é coordenador de projetos, ele é um consultor master na gestão de pessoas, gestão de vendas, do nosso núcleo de gente e gestão no agronegócio. E a Bárbara é aquela que faz tudo aparecer mais bonito e mais bem estruturado na frente de cada um de vocês. Ela é a nossa gerente de marca, posicionamento e comunicação no Real. Regis e Bárbara, hoje são meus professores. Bem-vindos, boa aula para vocês. Já passo a apresentação. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, para vir para cá. Eu fico muito lisonjeado de fazer parte do time de professores da graduação. Eu vejo um trabalho muito bacana, comparo muito com a minha época, né, da graduação e vejo o quanto que nós estruturamos muito para que essa graduação fique num lugar bem diferente, mais aplicado. Então é uma satisfação muito grande estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse ponto. Vamos lá. Opa, vamos lá. Ontem a gente fez uma pesquisa rápida, bem rápida mesmo, assim, só para poder contextualizar um pouco o nosso contexto todo aqui agora para começar. E a gente foi atrás de algumas empresas que estão com vaga aberta para gerente de fazenda. E falando só de gerente de fazenda, nós não falamos nada de gestor de marketing, nós não falamos nada na área de gestão de pessoas especificamente, nós não falamos nada de processo. A gente foi atrás de vagas para gerente de fazenda. E aí a gente encontrou várias vagas abertas. E vagas lançadas recentemente, vagas no Brasil inteiro, a gente teve que cuidar de olhar para tudo quanto é lugar, Minas, tem no Paraná, tem no Mato Grosso, tudo aqui. E a gente olhando para ver que não são salários ruins, são salários bem, pelo contrário, né? São salários bem interessantes. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para contextualizar, né? Falar assim, o quanto de oportunidade que existe para pessoas que estão se capacitando nesse lugar relacionados à gestão de fazenda. Olha o quanto, assim, coloquei aqui só para a gente contextualizar. Não era intuito de você já olhasse e corresse atrás de informação aí, não. Nós somos atrás de algumas empresas parceiras nossas aqui agora. Olha aí, tem uma aberta há mais de 30 dias, para vocês terem ideia. Olha o quanto que isso é importante. E aí, olhando para o contexto, a gente rodando fazendas, rodando consultorias e ensino, a gente fica vendo algumas coisas interessantes. E uma publicação foi essa daqui, feito na época agronegócio, mostrando as 10 principais habilidades profissionais que toda empresa exigir. Isso foi publicado lá em 2020. E dá uma olhada aqui, ó. Alfabetização de dados, depois pensamento crítico, habilidade em tecnologia, adaptação e flexibilidade, criatividade, inteligência emocional, inteligência cultural, habilidade de liderança, julgamento e tomada de decisão e colaboração.
Sim, eu fico muito lisonjeado de ver que são competências que estão bem diferentes daquele modelão que a gente é acostumado a tratar em graduação normal. Eu vou falar aí, não vou falar quanto tempo eu formei para não ficar muito fake para mim, né? Senão o pessoal vai entender que eu tenho mais de 29 anos de idade já. E eu vejo com muita satisfação a gente trabalhar nas trilhas lá na graduação, justamente explorando cada uma dessas competências. A gente não tem um momento de falar de pensamento crítico, mas a gente coloca essa competência ao longo da graduação inteirinha, em vários ciclos que a gente chama de trilha de aprendizagem, né? A gente não está conversando sobre disciplina, nós conversamos lá sobre trilha de aprendizagem. E aí, algumas habilidades dessa aparecem em várias trilhas de aprendizagem. E aí, depois ainda teve mais uma outra pesquisa, opa, passei demais. Uma outra pesquisa mais recente, com 15 dessas habilidades também. E aí tem várias dessas que estão muito coerentes com aquela lá de antes, mas tem uma nova, chamada noção de growth hacking, que é o quê? As pessoas têm que estar prontas para ir aprendendo e colocando a empresa para ganhar dinheiro já. Aquilo que ela ganhou e colocando a empresa para já ir ganhando dinheiro, não esperar, desculpa, o ideal lá na frente. E aí eu fico vendo o nosso modelo de trabalhar, né? Fazendo as sprints lá, entregando a cada 15 dias projetos, fica legal para poder fazer a turma começar a pensar que não dá para esperar 30, 40 dias, né? Nós temos que ir fazendo entregas menores e alinhando com o objetivo do cliente. E uma coisa que nós estamos trabalhando bem forte lá agora, né, começando bem firme aqui agora, é entender, assim, o aluno que entra lá na graduação, a gente vai estar trabalhando agora um negócio chamado de mentoria de carreira. O que é isso? Vamos desenvolver, desenvolver não, nós vamos aplicar um teste chamado Solids Profiler, na realidade, e nós vamos dar uma olhada como está o indivíduo hoje, o que ele quer imprimir de competências, o que a gente acha interessante de imprimir de competências, aí sai o resultado tipo esse daqui, ó. Após isso, a gente vai lá e monta PDI, um plano de desenvolvimento individual. E nós vamos acompanhando isso daqui com a periodicidade menor, né, para a gente conseguir acompanhar o aluno à medida do tempo, para não ficar só um trabalho de como é que ficou só lá no final, na graduação. Então, a gente trabalha muito um olhar individual. Se eu trabalhando na área de gente e gestão no agronegócio, né, que é a minha cadeira lá dentro da graduação, a gente olha muito para o indivíduo. A gente tem feedbacks individuais após alguns períodos para poder falar, ó, tá legal demais, show de bola esse posicionamento seu, ou algumas vezes falar assim, ó, muda a conduta, não tá muito legal. E aí, quando a gente vai falar, né, o resto falou um pouquinho das competências, das habilidades do futuro e o que o mercado exige para a gente se conectar com essas necessidades do mercado é a autopercepção e o autoconhecimento. E aqui nós colocamos algumas perguntas básicas para orientar essa jornada de autoconhecimento e onde todos os profissionais precisam fazer, e isso eu falo que é de tempos em tempos, é constantemente estar alinhado com esses aspectos todos para a gente conseguir direcionar a nossa carreira, que é o que a gente traz aqui nessa discussão com vocês, né, de hoje. E aí nós colocamos uma matriz SWOT, que é uma jornada mesmo, onde a gente colocou vários pontos, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de uma análise SWOT voltada para a comunicação, que vocês vão entender, mas aqui, somando aqui uma visão, né, dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades e ameaças. E, perdão, né, eu já emendei aqui a fala com o Regis, mas boa noite. É muito bom estar aqui também, prazer enorme. Primeiro estar com o Regis e Lamego, são dois profissionais do Real que eu admiro muito, tenho muito prazer de trabalhar e estar, né, nesse desafio, né, de construir algo diferente que vai realmente transformar o mercado. A gente está vendo isso acontecer, já está vivendo isso. E segundo, falar com todos vocês aqui, ter o tempo de vocês dedicado. Nós estamos, acho que, com quase 90 pessoas aqui, chegando nos 90 já, no inicinho, né, do nosso webinar. Então, muito bom ter vocês aqui. E tenho certeza que cada um de vocês que se dedicou nesse momento é porque realmente quer transformar a vida, a carreira de vocês, quer impulsionar e direcionar a carreira aí para o sucesso. Então, voltando, dentro da matriz SWOT, a gente tem, né, esses aspectos todos que é o que você faz para se destacar dos demais à sua volta? Qual característica sua é mais elogiada para o mercado? Quais são os seus valores? O que te direciona? O que você não sente confortável para fazer? Tem algo que... Ops, perdão. Você tem algo que você já sabe que precisa desenvolver, né? Falando um pouquinho aqui já nos pontos fracos. Que habilidades você sente falta no seu dia a dia? Oportunidade. Como é que está a sua rede de networking? Você está se atualizando quanto aos avanços no setor, da sua área?
qual o seu nível de interação com as pessoas, quais as tendências que estão surgindo, nós vamos falar bastante disso, e o Regis já falou, né, das habilidades do futuro, então aqui conecta diretamente com isso. Você está alinhado com isso? Você sabe o que o mercado está buscando, né, e tem se desenvolvido constantemente? E ameaças, o que a concorrência está fazendo? O que os profissionais, né, do mesmo nível, no mesmo estágio que você já estão fazendo? Como é que eles têm alcançado os resultados, né? Quais as competências necessárias para se chegar a um objetivo? Você sabe qual é o objetivo que você quer atingir? Que é o que eu coloquei aqui no slide anterior, né? O que te orienta, né? Onde você quer chegar? E aí, esse é o primeiro passo para a gente avançar. E aí, já seguindo aqui, né, diante de, né, do que o professor Regis colocou, né, que é, nós temos habilidades que o mercado precisa, nós temos oportunidades reais no mercado, a gente já viu ali que ele apresentou, né, foi uma pesquisa rápida, mas assim, se a gente mergulhar, temos muito mais oportunidades. Entendendo que você precisa ir para uma jornada de autoconhecimento, que eu acabei de falar, a gente apresenta aqui como oportunidade de aprofundar um pouco mais na estratégia do marketing pessoal. E o que é marketing pessoal, gente? Assim, marketing pessoal não é. Vou quebrar alguns mitos aqui, tá? Não é propaganda de si mesmo, não é você aparecer a qualquer custo, não é você fazer, inclusive, propaganda enganosa, simular suas competências, mentir sobre seus defeitos, suas qualidades. Isso não tem nada a ver com marketing pessoal. Marketing pessoal é para você se posicionar de forma competitiva nesse mercado que o Regis comentou, e fortalecendo o seu nome, fortalecendo a sua imagem, atraindo atenção para você, o que eu coloquei aqui, e influenciando outras pessoas a ficarem como referência. Essa é a estratégia do marketing pessoal. Então, a gente falou, né, o que o Regis comentou, eu queria, né, corroborar que bom saber que existem, né, oportunidades de trabalhar isso dentro de uma aprendizagem consolidada, de um curso desenhado, que aí nós vamos contar aqui no decorrer dessa aula de hoje. Mas o que envolve? Então, beleza, marketing pessoal entendemos que não é tudo aquilo que eu falei, propaganda enganosa, fazer propaganda de você e que, reforçando, é você se posicionar de forma diferenciada, ter o seu nome e a sua imagem relevante no mercado. O que envolve isso? Vários aspectos, eu coloquei aqui alguns. Nós temos a sua própria apresentação, como você chega, né, nos ambientes, os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus resultados e as suas entregas também, né, se você se posiciona de uma maneira por meio deles, a sua habilidade de trabalhar em equipe, a sua autogestão e automotivação. Muito legal que todos esses aspectos aqui, como o Regis falou, a gente tem trabalhado isso constantemente, né, com os nossos alunos. E o principal, o que eu quero mergulhar um pouquinho com vocês? A comunicação. Então, a comunicação é um aspecto do marketing pessoal que pode ser aperfeiçoado. Quando a gente fala da comunicação, e para a gente gerar a competência comunicativa, e quando a gente fala de competência, o que é competência? É um conjunto de habilidades. E pensando para a gente construir essa competência comunicativa, que habilidade você precisa ter? A habilidade de se comunicar de forma consistente, considerando as necessidades, capacidades, objetivos e expectativas dos outros e, ao mesmo tempo, satisfazer as suas próprias necessidades, capacidades e objetivos. Parece fácil, mas fazer isso, mas não é, e fazer isso de forma direcionada para alcançar um resultado precisa tem técnica, tem planejamento e tem treinamento, que é o que nós estamos fazendo aqui, um passo deles. Então, o que é isso? Tornar comum. Eu preciso conhecer o interlocutor e eu preciso conhecer a si mesmo. Guardem, por favor, essa caixinha aqui, ou esse box, que nós vamos voltar a falar disso. Então, nesse momento, eu preciso unir as duas coisas. E quando a gente vai falar, né, de comunicar, eu quero fazer essa pergunta para vocês vão comentando aí no chat, por favor. Existem várias formas de se comunicar. Você sabe qual é a sua? Ou você acha que existe uma única forma? Eu já dei o spoiler aqui, já falei que não existe uma única forma. Mas qual é a sua forma de comunicar? E aqui, a palavra-chave é autenticidade. Você pode ter inspirações, profissionais que são bons comunicadores, né, que têm uma boa oratória, que sabem planejar muito bem o discurso, mas você sabe identificar, né, essas características positivas que você admira e aplicar isso na sua comunicação? E aí nós estamos falando de observação, nós estamos falando de escuta, e aí tem vários aspectos que estão relacionados, inclusive nas habilidades lá, que o Regis falou lá no início.
E aí, voltando aqui, né, nós comentamos da matriz ali SWOT, que é o primeiro passo para pensar numa jornada direcionada de crescimento de carreira e de sucesso. Aqui, nós colocamos a nossa matriz de autopercepção da comunicação. Tem alguns aspectos, eu até coloquei com uma corzinha aqui um pouquinho diferente para vocês verem. E aí, pensando em forças, o que você comunica melhor? Qual a sua característica mais elogiada em sua comunicação? Você já sabe disso? Você sabe refletir sobre isso, escrever, anotar aí, inclusive quem quiser compartilhar aí no chat? Pontos vulneráveis. Que tipo de situação você se esquiva ao comunicar? Tem algum assunto, tem alguma situação no presencial, no online, algo que você fala, ixi, aqui eu não posso entrar, eu não posso falar porque eu não domino. E por que você não domina? É algo em você? É algo que você precisa buscar? Enfim, recebeu feedbacks de pontos, espera que o Zoom está na frente, isso, a desenvolver? O que você já recebeu de feedback na sua comunicação, em apresentações que você fez, em processos que você se colocou, né, numa posição onde que os outros poderiam te avaliar, inclusive, para você trabalhar isso? Falando aqui em oportunidades, não vou citar todos aqui, mas falando em oportunidades, você lida bem com diferentes estilos de comunicação? Você sabe o que tem de estilo de comunicação? Nós vamos falar já já. Você possui bom networking? Falei lá atrás e aqui reforçando, né? Quem é? Quais são as pessoas que você se relaciona, que você busca, né, referência, enfim. E aqui falando de ameaças, o que seu mercado valoriza de competências que você demonstra ter dificuldade na comunicação? Então, seu mercado valoriza o quê? Em negociação com clientes, no dia a dia, na relação com seus pares, o que o mercado tem valorizado do ponto de vista de comunicação e o que você tem dificuldade? E os seus concorrentes no quesito comunicação também, como que eles se diferenciam? Como eles se apresentam? Enfim, como se eles apresentam no ambiente presencial e até no online. Uma provocação aqui. Seus concorrentes têm produzido conteúdo, que é um aspecto hoje que a gente não pode negar da realidade do dia a dia que a gente vive. Enfim, são vários aspectos relacionados ao eu comunicador. E aqui nós estamos falando de você. O que você faz para trabalhar a sua comunicação e como você se autoavalia, autopercebe e trabalha isso de forma intencional. E aí, já entrando aqui, você precisa ser intencional na comunicação. E aí é intencional em tudo. Nós estamos falando de carreira, nós estamos falando de direcionamento de vida, né? E é como você vai fazer isso? Falando de comunicação, que é uma competência que a gente tem trabalhado constantemente na nossa graduação. Como é que a gente faz isso? Unindo voz, discurso e o corpo. Nós estamos falando, né? Da maneira que você fala, do que você fala e do seu corpo fluindo nesse processo de comunicação. E quando esses três estão bem alinhados, a comunicação ela é eficaz, você conecta com o outro, você atinge os seus objetivos. Por que eu estou falando da voz, gente? Voz desperta sentimento. E sentimento gera conexão e impacto. E sentimento também muda comportamento. É o sentimento que faz mudar comportamento. Então, a voz é extremamente importante no processo de comunicação e a gente precisa ser intencional. E na voz eu tenho velocidade, eu tenho ênfase, tem várias técnicas que a gente pode trabalhar dentro do aspecto voz. Falando do discurso, tá? Como você fala, eu acabei de falar da sua voz, é a embalagem, o que você fala é o produto. Quando os dois estão bem alinhados, sucesso garantido. O que você precisa fazer? Alinhar a sua consciência vocal com a sua. E consciência é clareza, né? Não tem como você não. Para você alinhar, você tem que ter clareza dos dois. Você precisa se auto, né, perceber, estudar as técnicas e trabalhar isso de forma intencional, falando aqui. E aí, não adianta você dizer algo com as palavras se o seu tom de voz e o seu corpo não condizem com a mensagem. E aí, gente, basicamente, essa imagem representa muito bem essa fala, porque ela, né, se posiciona com o corpo e gera para nós, né, uma interpretação desse posicionamento. E aqui a chave é vocal, como nós falamos da voz, o verbal, o que você fala, e o não verbal, eles se complementam. Eles se colaboram o tempo todo no processo de comunicação. E se um competir com o outro, a nossa comunicação perde poder e precisão, o que a gente não quer. E é engraçado que, assim, é importante dizer, se a gente, né, se um desses aspectos está desalinhado, eles não, né, a gente, com certeza, se você está dizendo algo que o seu corpo não está, né, conectando com isso, o seu corpo vai falar mais alto.
né? As pessoas vão perceber muito mais a sua mensagem corporal daquilo que você está falando. Então, por isso que a gente precisa alinhar todos esses pontos de forma intencional. E qual que é a chave para isso? Equilíbrio. A chave é o equilíbrio. E a gente tem dentro da comunicação diversas ferramentas, aqui eu citei algumas, fui falando com vocês, palavras, voz, corpo, dicção, pausas, inclusive as pausas também comunicam, no final ali o silêncio também comunica, a gente precisa saber, né, e usar isso de forma estratégica, ritmo, gestos, expressões, enfim, várias ferramentas. O que que elas fazem? Elas têm funções específicas e geram impactos diferentes. E elas têm o poder de quê? Afastar ou conquistar o seu interlocutor. O que que você quer? Qual que é o seu objetivo, né? E aí, falando em interlocutor, lembra lá atrás, quando eu falei da comunicação, eu preciso alinhar o eu comunicador, as minhas necessidades com o outro. Quando eu falo do outro, existem vários estilos, eu comentei isso até, inclusive, na matriz de autopercepção. Os estilos de comunicação interpessoal de acordo com as preferências do outro na hora de se expressar. Existem pessoas que se comunicam melhor na linguagem emocional, buscando entender como as pessoas sentem e não basicamente aquilo que está relacionado ao assunto, ou seja, está por trás daquilo que elas pensam. Tem pessoas que são, né, elas precisam e gostam de receber essa comunicação alinhada com dados e números. Aspectos emocionais não conectam com esse perfil de comunicador e de interlocutor. Tem pessoas que valorizam uma visão holística da situação, elas são rápidas, objetivas e diretas, não estão muito atentas a detalhes, mas precisam ter certeza de que tem uma visão total, né, uma visão holística do processo, daquilo que está sendo abordado. E tem pessoas que têm mais facilidades com processos, detalhes, cronogramas, planejamentos. E aí, comentem aí no chat também, por favor, qual que é o estilo de vocês. Como é que você se comunica? Quem quiser, né? Fica à vontade aí. Eu tenho o meu, eu acredito que assim, as pessoas que se relacionam comigo é fácil de perceber, mas o importante aqui, gente, é perceber o outro, tá? Eu sei que é mais fácil vocês escreverem aí o estilo de vocês, mas é mais difícil perceber o outro. Por quê? É fácil a gente olhar para a gente, né? Os nossos objetivos eles são mais claros, né? Mas e o outro? Como é que você vai atingir o outro de forma intencional? A percepção aqui é para o outro. E aí, quem é a pessoa que você tem, né, relacionado? Cliente, par, enfim, isso é um aspecto importante para trabalhar a competência de comunicação que nós falamos ali. E diante de um mercado que nós falamos, né, tão diverso, tão plural, aprimorado, Regis comentou, né, Regis, das habilidades lá. Como é que a gente olha para o futuro? Quem é esse consumidor? E aí que eu acho que volta aquela fala da gente trabalhar sempre com as sprints, né? De cada 15 dias a gente tem um trabalho novo para ser entregue. E além do trabalho maior que a gente faz no semestre, olhando para um cliente, né? Que ele tem que ir construindo um trabalho para fazer uma apresentação de fato para o cliente vai dar retorno, e a gente vai olhar para esse consumidor que já está aí no mercado, né? Não sei se você é dono de fazenda, se você é herdeiro, se você está mudando de carreira, né? Você está indo para uma área nova de trabalho, então tem que estar atento a como é o cliente que eu estou indo conversar, quem é ele? Porque o meu jeito de apresentar vai ter que depender muito com quem eu estou conversando. Uns querem um projeto mais acelerado, outros querem ele mais detalhado, e eu tenho que pensar como atender isso. Eu vejo isso com muito bons olhos, a graduação, por a gente trabalhar com esse olhar para o cliente mais vezes, não só na hora de ele contratou e na hora de entregar. A gente vai fazer intercaladas entregas para ele. Legal demais, e complementando a fala do resto, que assim, hoje, né, a gente já convive com diferentes perfis de pessoas, né, interlocutores que nós falamos, e já temos dentro do nosso mercado consumidores com tendências já aplicadas na realidade, tendências de futuro que já são realidade no dia a dia de hoje. Como o Reis falou, a gente tem, né, lida com gerente de fazenda, com dono da fazenda, com filho, com, né, enfim, quem vai assumir, existem várias, né, inclusive gerações envolvidas na nossa relação, que se comportam de maneiras diferentes, né? Nós estamos falando da geração Z impactando diretamente no mercado, nós estamos falando da geração alfa com empresas já estudando, né, essa próxima geração, e nós estamos falando de 4 gerações convivendo com alto poder de compra. O que exige de nós profissionais? Habilidade de se comunicar, de interagir, como o Regis falou, de entender esse cliente cada vez mais, enfim. E quando a gente fala desse consumidor, existem tendências em empresas estudando isso, estudos recentes, que apontam características desse consumidor. Que tem algumas que nós colocamos,
né? São consumidores que estão em busca de propósito, em busca de conexão, e a palavra conexão cabe para tudo que a gente falou aqui. Eu só gero conexão sendo intencional na comunicação, enfim, tudo que a gente vai fazer no dia a dia. É um consumidor que é hiperconectado, que exige também de nós habilidades de estar acompanhando, como o Reis falou, as tendências, o que está acontecendo no mercado. Enfim, se engajam socialmente, são inovadores e diferentes, né, tendências aqui que já são realidade no nosso dia a dia. Ou seja, exige de nós comportamento como profissional, que eu posso fazer, né, diante da minha carreira, mas um olhar para o mercado diante do que está acontecendo, né, o que já está acontecendo com o outro. E aí? Minha pergunta é: você está preparado para atender e se conectar com esse consumidor, com tudo que nós falamos até aqui, né, que já possui essas tendências de futuro compiladas? Você está preparado diante das habilidades que o Reis começou falando ali, e a gente foi complementando, falando do que é preciso fazer para trabalhar, né, a sua comunicação? Como se preparar? Né, que é o que o Reis falou das sprints a cada 15 dias, esse processo que a gente tem feito e com a oportunidade dos alunos se prepararem cada vez mais diante de tudo que se apresenta das necessidades do mercado. E o que eu gosto muito de ver, né, Bárbara, você, olhando para o lado da comunicação já também, quando a gente pega o aluno, né, a primeira vez que ele vai fazer uma apresentação de um sprint, ele tem lá 5 minutos, speed de venda, 5 minutos. Aquela briga, aquela dor de barriga e fura, e o slide feio, a apresentação. Aí a gente vai acompanhando isso da primeira vez. A gente acompanha, vai fazendo feedbacks, melhoria, e a hora que termina a trilha lá, a hora que já termina aquela trilha de conhecimento, ou seja, a qualidade da entrega, o tanto que a pessoa consegue determinar, que volume de informação que eu tenho que colocar na introdução, na metodologia, está impressionante, né, para nós. Sensacional. E é isso, assim, essa capacidade de aprender, né, e aplicar isso rapidamente e a cada, né, 15 dias e aperfeiçoando. E aí, falando sobre isso, o que a gente trabalha e o que a gente colocou aqui para vocês que é preciso considerar, né, no dia a dia como profissional do agro, que se quer se aperfeiçoar no agro, que é ter apresentações de impacto no seu dia a dia. Quando a gente está falando, como o Regis comentou, do dia a dia da aula, né, que é a oportunidade que os alunos têm, a gente lida com isso o tempo todo. Mesmo apresentações que não são, né, que não envolvem diretamente um material aqui, né, uma produção visual, a nossa apresentação, o dia a dia, como eu falei, a nossa conexão com o mercado precisa ser uma conexão que gere impacto, que atinja os objetivos, que seja planejada, que alcance tudo que é necessário fazer para que você conecte com o outro. E como é que a gente gera conexão? Com conteúdo relevante, aqui tem uma série de conteúdos que a gente pode falar para você, né? E que a gente tem feito isso, né? Aperfeiçoar o seu planejamento de conteúdo e como você entregar esse conteúdo da melhor forma, e técnicas de storytelling, enfim, de planejamento para você apresentar um conteúdo relevante. Um bom design, como é que a gente mostra isso? Que o Reis falou que a gente vê isso a cada vez mais, essa apresentação com qualidade que os alunos vêm, né, fazendo e aplicando e melhorando, e a oratória, que é o aspecto que nós falamos ali, né, que é unir esse equilíbrio de ter um conteúdo, e que nós estamos falando de 3 peças-chave no processo ali de apresentação, que é o conteúdo, o design e a oratória, né, que nós aperfeiçoamos aqui na comunicação, apresentando os detalhes. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer gerar, despertar atenção, gerar memória e convidar para uma ação desejada. Qual que é essa ação? Às vezes você quer vender uma ideia, você quer vender um produto, discutir um aspecto da sua carreira, inclusive. Como é que você vai vender isso? Como é que você vai pleitear isso? Como é que você tem se apresentado, né, na empresa que você atua? Enfim, para tudo isso a gente tem que trabalhar de forma estratégica e relevante, cuidando de todos esses aspectos que nós falamos até aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Que maravilha! Parece que vocês ensinam os alunos a cumprirem o tempo de apresentação. 19h30 em ponto. Bom demais. Parabéns, professor Regis, professora Bárbara. Gostei muito da integração entre vocês, de como vocês trouxeram o conteúdo. E aí, as 3 últimas palavras eu fiz questão de anotar aqui, porque vocês me geraram atenção ao longo de toda essa caminhada, para poder ficar na minha memória e vão gerar ação ao longo da minha vida profissional. Muito bom.
Pessoal, a gente vai abrir aqui. Já vi que tem algumas questões na caixa de Q&A. Quem quiser mandar questões, eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Para que a gente responda as questões, elas precisam estar lá na caixa. E aí eu já vou abrir essa caixa de Q&A para fazer as perguntas para os professores. Mas antes eu preciso contar algumas coisas para vocês e compartilhar uma oportunidade exclusiva no final dessa minha fala. Então, vou compartilhar minha tela aqui novamente. Vocês me confirmem, por favor, Regis e Bárbara, se já está visível aí para vocês. Já voltou, né? Bom demais. Então, quem chegou ao longo da nossa apresentação, nós somos o Reagro, nós somos uma empresa referência em educação para o agronegócio, e aqui a gente acredita realmente que é a educação que transforma vidas, a vida de quem está aprendendo e a vida de quem essas pessoas tocam o dia a dia. E aí, a gente aprendeu ao longo de toda essa nossa caminhada, dessas décadas como uma empresa, mas se a gente somar o tempo de todas as pessoas que fazem parte dessa empresa, a gente tem séculos. E aí a gente viu que para a gente gerar aprendizado efetivo, a gente precisa de algumas coisas. E aí a gente junta o conhecimento gerado com uma base de qualidade com a aplicação na prática. E é só assim que a gente gera resultados reais no campo, na vida das pessoas, naquilo que a gente faz. E a gente tem por base na nossa vida essa pirâmide que nos sustenta, que são os nossos pilares. A gente sempre trabalha com foco no resultado do nosso cliente, seja ele quem for, seja o cliente um aluno, seja o cliente uma fazenda, seja alguém que busca fazer uma análise conosco no nosso laboratório. E a gente sempre vai ter uma cultura focada nos dados para tomar decisão. A gente não gosta de trabalhar com achismo. A gente busca um dado que nos permita tomar decisões que sejam aplicáveis e que, por isso, elas vão valorizar a ciência, vão valorizar essa busca que a gente faz daquilo que é provado no tempo e na qualidade das pesquisas. E aí a gente transforma essa vida das pessoas com esse conhecimento mão na massa, realmente, nesses 21 anos. E o que é diferente da gente? Nossa empresa, nossa faculdade, tudo aquilo que a gente toca é 100% no agronegócio. Nosso foco de negócio é o agro. Várias das coisas que a gente aprende, que a gente vive, se aplicam a outras áreas e não tem problema. Mas a gente quer transformar por meio do agro e por isso a gente já conseguiu transformar a vida de mais de 37 mil pessoas por meio dos nossos cursos de graduação, de capacitação, de pós-graduação, os cursos livres e os treinamentos corporativos, que são contratados pelas empresas. E nessa educação personalizada, a gente já está presente em mais de 400 fazendas em todo o Brasil e impactando com a nossa consultoria. Esse é só o impacto da nossa consultoria. Cada um desses pontinhos no mapa são fazendas, de fato, clientes nossas. E a gente já tem mais de 1 milhão de litros de leite por dia que passam por fazendas assistidas pelo Reagro. Mais de 415 mil cabeças de gado de corte, mais de 309 mil hectares. E a gente foca em 4 áreas principais, que são nossas áreas técnicas, que são a pecuária leiteira, a pecuária de corte, a agricultura de grãos e a cafeicultura, e a gente leva conhecimento nessas áreas, nessas mais diferentes frentes. Então, na gestão técnica do negócio, conhecendo de aspectos agronômicos, veterinários, sanitários, reprodutivos, mas também na gestão financeira, na gestão de pessoas, na sucessão familiar, na governança, na tributação, que são cuidados que a gente tem na família empresária, no trabalho com as técnicas de venda, na gestão trabalhista e na gestão de processos e da estratégia dos negócios do agronegócio. E aí, o que a gente consegue colher? São pessoas realizadas, seus negócios lucrativos, fortes,
e um agro brasileiro cada vez mais pujante realmente, que faz uma transformação e alimenta 1/10 da população mundial. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns números, e olha como nós somos agro. Mais de 1/4, quase 1/3 de toda a riqueza que a gente gera no Brasil vem do agronegócio. Isso é muito. Todo o PIB, mais de 1/4 vem do agronegócio. Quase metade de tudo aquilo que a gente vende mundo afora vem do agronegócio. 1/3 de todos os empregos gerados no Brasil estão no agronegócio. E no mundo, a cada 10 pessoas, uma come algo que foi produzido pelo agro brasileiro. É um impacto muito grande, é um mercado maravilhoso que tem muitas oportunidades. E se vocês se lembram do título da aula, a gente veio falar de oportunidades. A Bárbara e o Regis mostraram ali algumas vagas que eles buscaram ontem mesmo e que estão disponíveis com foco ali em gerente de fazenda, um gestor para uma atividade. E olha só isso daqui, uma reportagem de algum tempo atrás, mas que tem muito a ver com o que a gente viu na aula deles. O agro paga 12 mil por mês e tem 5 vagas abertas para cada profissional disponível. Tem mais vaga do que gente para preencher essas vagas com muitas oportunidades. E a gente tem aqui quase 20 milhões de pessoas dedicadas no agronegócio. E aí, quando a gente fala do agro, muita gente pensa nas fazendas. E essas fazendas, elas já se transformaram. Elas cresceram, elas viraram empresas. E elas têm uma carência enorme por profissionais que façam a gestão dessas fazendas como as empresas que de fato elas são. A gente fez um levantamento na nossa base de clientes e projetamos isso na base que o IBGE nos mostra do Brasil de fazendas. E olha só a quantidade de fazendas possíveis que precisam de um gestor. A gente está falando de fazendas de grãos que tenham mais de 800 hectares de área, de café que tenham mais de 300 hectares, de confinamentos de gado de corte que tenham mais de 3 mil bois confinados, de fazendas de corte a pasto com mais de 1.000 hectares ou de leite produzindo mais de 5 mil litros por dia. Na hora que a gente soma as fazendas com esse perfil Brasil afora, a gente tem mais de 31 mil fazendas, com faturamentos que a gente vê que são de uma casa relevante, fazendas faturando aí, estimado para esse volume de produção, de 5 milhões e meio até 36 milhões para um porte desses confinamentos. E aí eu pergunto, quem que forma esses profissionais para atenderem esse mercado? E não para nas fazendas. A gente às vezes acha, o agro é fazenda, eu tenho que ir para a roça. Será que eu preciso ir para dentro de uma fazenda? É uma baita de uma oportunidade, mas também tem oportunidade fora das fazendas. A gente tem milhares de indústrias, de cooperativas, indústrias de nutrição animal, processadoras de sementes, indústrias de máquinas e equipamentos espalhadas Brasil afora e que lidam com água. A pessoa que relaciona ali precisa conhecer e vivenciar o agronegócio. É isso que faz a transformação para um gestor nesse lugar. E aí a gente, na busca por formar esses profissionais, a gente foi há alguns anos, a gente começou essa caminhada já tem mais de 6 anos. Há 3 anos a gente fez uma série de entrevistas com 36 profissionais, de ex-ministro da Agricultura indicado ao Prêmio Nobel, a especialistas em educação, gestores de fazendas, de indústrias, pessoas de fundos que contratam esses gestores, e a gente quis ouvir deles. Se você for contratar um profissional, o que esse profissional tem? Quais são as características desse profissional? E aí, olha o que a gente identificou. É um profissional que vai conhecer o agronegócio e tenha visão das cadeias produtivas desse agro. Esse profissional tem o conhecimento da gestão de pessoas e das habilidades de liderança. Ele sabe gerir
um negócio. Ele tem um raciocínio e uma estratégia de decisão que são focados em dados. Ele sabe lidar com a gestão financeira e contábil. Ele sabe olhar para a realidade do negócio na hora de tomar decisões. Ele sabe a importância do posicionamento comercial das empresas. Ele consegue captar as mudanças do mercado e perceber como que novas tecnologias vão impactar a realidade dele. E ele promove a sustentabilidade do negócio e do ecossistema que ele está inserido com as ações deles. É isso que o mercado busca, é isso que essas 36 entrevistas, na hora que a gente consolidou, a gente viu, se fosse para eu descrever um perfil de profissional, é esse. E a gente sabia que fazer um curso tradicionalzão, vem cá, vê uma aula aqui, ó, vou gravar um vídeo para você que eu vou resolver o seu problema, você vai ganhar um diploma, mas você vai sair pronto para esse mercado? E aí a gente sabia que não. E a gente foi atrás de desenvolver um profissional que tenha essas características, de visão de negócio, de esforço pessoal, de visão prática do mercado, sem inventar moda demais, mas tendo conhecimento, e uma pessoa que tenha autoconhecimento. Olha o que a Bárbara e o Regis falaram para a gente hoje sobre as características da comunicação, sobre a importância do desenvolvimento pessoal, de planejar um plano de desenvolvimento individual. Tudo isso passa por autoconhecimento, por ter clara a busca daquilo que a gente deseja, por ter habilidades de comunicação, por ter capacidade de liderar uma equipe, seja ela um grande time, ou seja, uma equipe de um pequeno setor onde a pessoa esteja inserida, que saiba ter clareza na definição e na perseguição dessas metas. E essa pessoa vai saber resolver problemas e desenvolver o raciocínio lógico. Na hora que a gente viu isso, a gente desenhou um curso, que é um curso realmente aplicável. Eu falo muito, às vezes a gente tem aqui alunos de outros cursos que eu participe da coordenação, mas eu tenho um carinho especial por essa graduação que nós criamos, porque, de fato, é um curso que ele traduz tudo aquilo que a gente deseja e com uma metodologia que a gente buscou que fosse inovadora, que foque no aprendizado do aluno e não em ter um professor ali ensinando. E aí eu vou contar para vocês as diferenças, porque na hora de fazer essa metodologia e esse formato do curso, a gente desenhou aqui 7 trilhas de conhecimento. Essas 7 trilhas, elas agrupam áreas de conhecimento que as pessoas vão desenvolver, desde os sistemas produtivos do agro brasileiro. Eu vi questões aqui no QIA sobre isso, então o curso vai explorar isso, vai explorar a saúde econômico-financeira das empresas, as mudanças e o impacto positivo que nós podemos gerar nos negócios, a capacidade de liderança e gestão de talentos, o uso da tecnologia e da capacidade do pensamento analítico na resolução de problemas, a busca por performance, sustentabilidade e a capacidade de fazer uma gestão com foco nos resultados, e a capacidade de apresentar uma ideia, um produto ou os resultados com alta qualidade. E aí nasceu essa graduação do REAP. É um curso que se organiza de uma forma 100% aplicável desde o primeiro dia de aula. E não é mentira, não é uma hipérbole aqui, não. É desde o primeiro dia de aula, os nossos alunos têm que colocar a mão na massa, eles vivem uma realidade prática, eles recebem demandas de clientes reais e eles vão aprender praticando. É assim que eu aprendi na minha vida profissional. Eu aprendi muito mais na hora que eu fui lá e coloquei a mão na massa, que eu aprendi e consolidei aquele conhecimento, do que só quando eu ouvia um professor me falando. E aí a gente conecta o professor que traz conhecimento de qualidade, mas essa relação com quem já sabe fazer e essa capacidade de fazer. Ao longo do curso, a gente usa uma metodologia que é uma metodologia ágil baseada no Scrum, e os alunos eles desenvolvem os projetos para entregar valor para o cliente ao longo de sprints. Então, todos os dias eles vão fazendo uma pequena entrega para esse projeto e a cada 15 dias eles fazem uma entrega de valor.
para os clientes e para os professores, e recebem feedbacks. Eu não sei se vocês se lembram ali no finzinho, o Regis estava contando, às vezes, em um momento, na primeira apresentação, a apresentação não estava boa, um design ruim, às vezes o aluno tinha muito a melhorar na comunicação. Na segunda, a gente já viu uma transformação. Na quinta apresentação, a transformação é enorme. E tudo isso baseado naquele esforço pessoal, naquele desenvolvimento e no autoconhecimento. E aí esse curso ele tem um formato de ser uma graduação tecnológica, é um curso tecnólogo, que dura 3 anos e ele tem, ao longo de todos os dias da semana, uma alternância entre aulas online ao vivo, orientação de projetos, e no fim de cada semestre, a gente tem um encontro presencial de 2 dias para encerrar esse semestre. Esse encontro me encanta muito porque a gente passa o semestre inteiro esperando a hora do encontro presencial, que é quando a gente entrega o último projeto e a comunidade vem à sede do Reagro para poder assistir à entrega de valor que os alunos vão fazer. Então, vêm gestores de empresas, vêm pessoas do meio acadêmico, mas muita gente do meio empresarial, e isso gera muita oportunidade de relacionamento, de networking, de conhecer gente que pode abrir portas e de mostrar o trabalho que esses alunos desenvolveram ao longo desse tempo do curso. Então, é uma vivência transformadora realmente que a gente proporciona. E sabendo disso, a gente quer fazer um convite. Vocês vão ver aqui na tela o contato do Arthur Azevedo. Vai ter um QR Code, vocês podem escanear ele com o celular ou digitar o número dele no WhatsApp. E aquelas pessoas que vejam em uma graduação a oportunidade para transformar a sua vida pessoal e profissional, abrindo essas portas do agronegócio, os 5 primeiros que fizerem contato ali com o Arthur falando eu quero o meu desconto no curso, vão ganhar 20% de desconto para entrarem nesse curso. A próxima turma vai começar agora, dia 24 de abril. Então, vocês se preparem, podem chamar o Arthur aí para poder fazer essa busca por essa transformação na vida de vocês. Ele vai ter todos os detalhes sobre o curso, sobre a forma de pagamento, tudo isso vocês podem conseguir com o Arthur, ok? Bom, pessoal, acabou a minha fala e agora tem um punhado de questão aqui no Q&A e a gente vai poder aproveitar para ouvir de novo o professor Regis e a professora Bárbara. E antes de ler as perguntas, eu vou responder uma só porque ela é sobre o funcionamento do curso. E aí eu já gostaria de respondê-la, viu, Regis e Bárbara? Não é um empecilho. A última questão que eu vejo aqui foi gestão do agronegócio. Adolescentes com 15 anos podem fazer? Esse curso é uma graduação, e aí uma das exigências para ele é que a pessoa tenha o ensino médio completo. Então, na hora de fazer a matrícula, passa por um processo de vestibular simplificado e precisa ter o título de... O título não, né? O certificado de conclusão do ensino médio. Algumas pessoas concluem o ensino médio mais jovens, não sei se é o caso dessa pessoa de 15 anos. O nosso aluno mais jovem até hoje tinha 17 anos quando começou no curso. Nem sei se ele está presente aqui hoje, mas é um dos nossos mais jovens. Ó, tirei ali da apresentação do Arthur, mas agora já dá para a gente vir para o bate-papo, correto? O nosso aluno mais jovem que entrou no curso está presente ali junto com o público. Bom demais. Eu vou parar meu compartilhamento. A Isabel compartilhou no chat aqui o conteúdo. E aí o Thiago comentou, está presente sim. Então, eu respondi essa questão aqui. Está feito. E aí, algumas outras perguntas. As perguntas mais acadêmicas eu vou responder na turma depois, tá joia? Eu posso pedir um espaço para vocês, professores, antes dessas perguntas?
eu gostaria de convidar aqui, eu recebi uma mensagem e gostaria de convidar dois alunos nossos, só para terem a oportunidade de contar como tem sido a experiência no curso, nesse tempo de curso. Tem um que acabou de entrar e outro que entrou no ano passado. Eu posso chamá-los? Isabel, você pode chamar eles aqui para compartilharem o áudio deles? Pode ser um de cada vez, e aí a gente vai Estou liberando poder eles aqui. ouvir. Tá, joia? Eles precisam aceitar? E aí, não foram, ninguém foi brifado, ó, você tem que falar isso daqui, não. Eu quero ouvir o comentário sincero de cada um sobre como tem sido a experiência, se vocês já percebem alguma mudança ou transformação na vida. Primeiro que entrou aqui foi o Fábio Guilhermano. Ele é um dos alunos nossos que está na turma recém-entrada, é nosso calouro, apesar da barba branca, é um calouro nosso. Bem-vindo, Fábio. Conta pra gente como tem sido sua experiência, sua vivência. Boa noite, tudo bem? Boa Boa noite a noite. todos que estão participando aí. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade da gente estar trocando essa ideia com todo mundo, né? E eu sou um jovem calouro do curso de graduação da turma 4 e está sendo uma experiência muito gratificante, né? Porque, basicamente, o grande diferencial que, na minha humilde visão, tem em relação a essa graduação foi o fato de que, quando eu busquei as informações para buscar ingressar na turma, eu já tive um apoio muito grande da Marina e outros profissionais do Reagro, e que eles fizeram questão de fazer uma entrevista comigo para me ajudar a escolher qual curso eu deveria acessar. Então, eles buscaram conhecer a minha realidade, buscaram conhecer a minha demanda, quais eram os meus objetivos com a graduação, e eles disseram, não, ó, o que tu precisa buscar é isso aqui, né? E aí, a partir do momento que a gente iniciou, no início do ano, essa nossa jornada de aprendizado, a razão pela qual eu busquei a graduação no Reagro foi o fato de que, atualmente, eu tenho mais de 30 anos aí de trabalho como profissional da área técnica no setor do agronegócio, especificamente falando na atividade leiteira, né? Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que a gente construiu como pessoa e como profissional vem da atividade leiteira. E há um pouco mais de um ano a gente está trilhando um caminho como consultor independente. E isso faz com que muitas pessoas procurem o nosso trabalho como sendo referência, e só que a gente tem que buscar alguém que tenha referência no mercado. Então, o fato da gente estar fazendo a graduação faz com que a gente tenha relacionamento com pessoas de todo o Brasil, relacionamento com uma equipe muito eficiente, que é o corpo docente do Instituto Reagro, né? A gente tem um apoio muito grande durante toda a jornada de trabalho, tudo isso que o professor Regis e a professora Amanda e o professor Lamego também trouxeram para dentro da web de hoje, que é a metodologia. E uma coisa eu posso ser muito claro, eu sempre comento isso nos feedbacks das aulas, é que a gente não tem sossego um minuto, né? E jamais eles deixam a gente ficar no morninho. A gente está toda hora sendo desafiado a pensar. A gente está sendo, todo momento, sendo desafiado a agir. E isso é muito bom porque a gente está agindo dentro de experiências reais, de fazendas reais, e construindo um trabalho, um modelo de negócio, e buscando aprender todo santo dia para entregar a proposta de valor para aquele cliente que a gente está atendendo dentro da metodologia do trabalho e para o cliente do cliente. Então, como tem pessoas de todo o Brasil na turma, pessoas das mais diferentes faixas etárias, dos mais diferentes segmentos dentro do agro, e pessoas que até não são do agro, estão fazendo a graduação, isso enriquece e desafia a gente como aluno de uma forma que eu jamais tinha esperado antes de começar a graduação, e isso é muito gratificante, porque literalmente vem ao encontro do propósito da gente quando procurou se inscrever e se matricular na graduação do REAC. Legal demais, Fábio. Muito bom te ouvir.
E, assim, de verdade, é o tipo de feedback que a gente gosta de ouvir, porque aquilo que ele falou lá da entrada dele é muito verdade. Tinha uma expressão do pessoal comercial de uma loja de eletro que falava, não pode perder venda. E no nosso caso, a gente tem o cuidado de não pode fazer venda que não seja certa para aquele cliente. Então, a gente procura muito buscar a solução adequada para a vida daquela pessoa que realmente vai fazer parte dessa transformação. Muito obrigado, Fábio. Bel, deu certo para o outro aluno entrar? Ainda não. Ele está aparecendo aqui como promovido, mas o nome dele não está indo. Ah, Agora, acho carregou que aqui, ó. deu. Deu. Thomas. Ah, estamos vendo, é o Ó, Thomas. vamos aí. Boa noite, Thomas. Thomas, aproveitar para te perguntar, então, como tem sido realmente essa experiência, essa vivência, e se o curso realmente contribui com a sua realidade. Bacana. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para deixar um pouquinho do nosso contexto, né, para vocês. Realmente o curso ele tem atendido aí, superado as nossas expectativas, né? Um curso que percebe aí as necessidades do mercado, necessidades que são cada vez mais competitivas, né, mais exaustivas, talvez, mas podem ser menos exaustivos e menos competitivos se a gente estiver mais bem preparado, né, mais bem munido de informação, de capacidade. E a gente tem visto aqui um lugar para testar realmente, né, as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, né, tem tido acompanhamento, isso é muito bacana, são vários pontos, né, como foi falado ali, é a gestão do tempo, é a gestão das pessoas, são os pequenos grupos, são os grandes grupos, são os casos reais, são os casos hipotéticos. Então, é uma gama muito bacana. Essa questão de trabalhar com o pessoal aí de todo o Brasil também é muito bacana, como disse nosso amigo Fábio. São contextos diferentes, pessoas de fora do agro, de dentro do agro, é, do, do comercial, do pessoal, do administrativo, assim, realmente, tem atendido as minhas expectativas. Quando a gente senta na cadeira depois de um dia cansativo de trabalho, nos dá vontade de reunir, de estar aqui presente, né? E isso é muito bom. Tem sido muito valioso para mim. Bom demais. Bom saber. E a gente vê o Thomas vem de uma cooperativa do agro, não é isso, Thomas? E tem Isso vivido mesmo. essa transformação. E é um cara que trabalha o dia inteiro também, e é uma realidade de muitos alunos, e por isso a gente tem essa preocupação. As nossas aulas são à noite. Às vezes ele chega, eu vejo, conecta lá ainda com crachá, mas chega, conecta às 19 horas e participa com muita maestria também. Eu estou vendo vários alunos aqui e todos muito participativos, muito ativos. Obrigado demais, Thomas. O pessoal já está se coçando aqui para a gente responder as perguntas, para os professores responderem as perguntas. E aí essa primeira vai para a Bárbara. Bárbara, como que a gente faz para quebrar a barreira de dificuldades para ter um posicionamento na fala? Eu acredito que ter um posicionamento pessoal ali na fala. Legal. Vamos lá, o primeiro aspecto para quebrar o seu posicionamento na fala, a sua dificuldade de se posicionar na fala, é testando, né, como o Thomas e o Fábio até falaram aqui, o Thomas falou um pouco mais, que é praticando, né? A gente precisa praticar, eu falei alguns aspectos disso, de ser intencional, etc., mas o primeiro aspecto é se colocar nessa a prova de situação onde você vai se apresentar, se colocar e você ser intencional nisso, prestando atenção nos aspectos da sua voz. E aí, a gente for falar da sua maneira de se comunicar e se posicionar dentro da voz, tem alguns elementos chaves. Eu vou falar assim, 3 objetivos assim. Primeiro, você precisa ser objetivo, e isso ajuda no seu posicionamento. Muitas vezes a gente se estende muito, acaba repetindo aquela comunicação, aquele determinado contexto que você está se apresentando, e aí você se perde e não acontece do jeito que você gostaria, não se posicionando da maneira que você gostaria. Outra coisa, você precisa ser conciso, né? Você precisa ter consistência, você precisa ter profundidade. E aí tem
está por trás disso. Ter profundidade do assunto vai te dar posicionamento, autoridade. Quando você fala, né, com propriedade daquele determinado assunto, o seu tom de voz, a maneira que você coloca, né, a maneira que você se posiciona é diferente, porque você tem domínio daquilo que você está apresentando. Então, esse é um outro aspecto importante da maneira que você fala e se posiciona. E um outro é você, para você melhorar a sua comunicação, você precisa ouvir o outro, perceber. Então, trabalhar a escuta é super importante. Por quê? Se você escuta, você percebe o que você está gerando, o impacto que você está gerando na sua comunicação, como que o outro está recebendo e você consegue agir. Se você não presta atenção no outro, você não percebe como que ele está reagindo a partir do momento que você se apresenta, você não consegue mudar. Então, olhar para o outro é extremamente importante para você mudar o seu posicionamento, seja na voz, no que você fala, na maneira que o seu corpo está respondendo àquela comunicação. Enfim, se eu pudesse resumir aqui em 3 pontos, seriam esses, mas a gente consegue falar aí bastante sobre isso e aprofundar no quais são essas barreiras, né? O que está te impedindo de fazer isso, né? Assim, o que tem prejudicado o seu posicionamento? E aí a gente precisa entender um pouco mais, mas são esses aspectos. Perfeito, muito obrigado. E aí, Regis, uma pergunta que tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal, que beira o que a Bárbara falou também sobre o marketing pessoal, mas quais conhecimentos, e aí eu trocaria a palavra da pergunta por quais habilidades um profissional do agronegócio deve buscar hoje em dia para enriquecer sua carreira e seu marketing pessoal? Sem sombra de dúvida, eu acho que o mais importante agora é a capacidade de estar sempre aprendendo e colocando em prática. Eu acho que o agronegócio, ele vive isso, né? Assim, você olhar para nós aqui, eu, né, aqui 17 anos de formado, o quanto que entrar numa fazenda de corte, uma fazenda de café, uma fazenda de grãos, o quanto que leite é muito diferente, muito diferente, muito diferente. Então, ter a capacidade de estar sempre aprendendo, buscando informação e conseguindo colocar isso lá no dia a dia, eu acho que esse é o caminho. O principal. Perfeito. Bom demais. E eu vejo que esse posicionamento faz toda a diferença na vida da pessoa. A gente vivenciou isso nessa nossa caminhada profissional e, como diz o Regis, é couro grosso que nos leva para frente, né? Tem uma pergunta aqui que continua sobre a comunicação. Eu acredito que é um complemento daquela anterior que a Bárbara respondeu. O treino do tom de voz, e a Bárbara falou muito sobre treinar a comunicação. É possível treinar o tom de voz para ter uma fala mais convincente? Demais. O tom de voz, ele gera duas coisas. Ele gera entendimento da sua comunicação e ele gera engajamento. Então, quando você trabalha o tom de voz de forma direcionada, você consegue esses dois aspectos que eu citei e gera o convencimento. Porque se a pessoa não te entender, você não vai convencer. Né? E se a pessoa também, né, não engajar com você, você não vai ter, né, o seu objetivo alcançado, que é o convencimento. E aí sim, é importante, é possível treinar, existem técnicas, como eu falei, né, do tom, da velocidade, do volume, você aumenta, diminui, enfim, da ênfase que você dá, e tem vários aspectos relacionados a isso. E sim, o treinamento ajuda e gera convencimento se você fizer isso de forma estratégica e trabalhar isso e aperfeiçoar, com certeza. Muito bom. E é tudo treinamento, é saber ter essa intencionalidade na comunicação mesmo. Regis, voltando em você, o Gustavo fez uma pergunta e ela se parece um pouco com a que eu vi da Giovana, da Júlia. Todos perguntaram sobre a busca de oportunidades para um profissional. Basicamente, como eu vou adquirir experiência na área, como eu vou buscar oportunidades profissionais, como um profissional do agro, ou da gestão do agronegócio, ou de outras áreas, e como me aproximar mais da gestão do agronegócio, ou como gestor mesmo, considerando que eu seja formado em outras áreas, como nós, por exemplo, formados em veterinária. Quem já formou,
complica um pouco mais, pelas questões jurídicas mesmo aí agora, né? Assim, agora, eu quero essa carreira profissional, eu vou te indicar. Falar assim, nós vamos ter que cavar, né? Procurar aí agora especializações nessa área, que existem, né? Vou chover numa olhada aqui agora, porque eu sou filho de uma delas, inclusive. Mas a gente vai ter que procurar empresas que trabalham com formações práticas na gestão do agronegócio. Porque uma das coisas que eu falo para tomar muito cuidado é se você está querendo fazer mudança de carreira, você está precisando, além de conhecimento técnico, você está precisando de implementação, de coisas práticas, ferramentas, rotinas práticas. Então, é uma coisa que eu recomendo. Dá uma olhada se é o caso de procurar uma pós em gestão específica no agronegócio, mas eu acho que ele é um caminho. Perfeito. E aí, pensando naqueles que, querendo complementar aqui, a pós-graduação é um caminho, o Reagro tem, o mercado tem outras pós-graduações também. Não, não posso falar, porque eu e Regis somos filhos dessa pós de gestão do agronegócio e nos garantiu uma caminhada de muito sucesso aí. E para quem está nessa caminhada, agora estudando, busca estágio, busca relacionamento, esteja próximo de pessoas que fazem acontecer. Quem não é visto não é lembrado. Não vai chegar no seu e vai cair no seu colo, olha, uma vaga para você trabalhar com aquilo que você sempre desejou. Não vai. Essa vaga cai no seu colo quando você deixa o seu colo preparado ali e sentou no lugar certinho. Você andou muito, você se dispôs a trabalhar, se dispôs a se desdobrar, a ajudar as pessoas. Não espera alguém chegar e pedir. Vai lá, ajuda quando você vê a necessidade, se dispõe para ajudar, seja fazendo uma coleta de dados, seja durante um estágio, fazendo algo mais do que aquilo que foi sugerido. As pessoas percebem o valor e essas oportunidades se geram. Então, a gente gera oportunidades quando a gente busca e a gente cria experiência quando a gente pratica. Quem está na fase de estudos tem muita oportunidade de criar essa experiência buscando estágios. Não fica esperando só o momento da escola. A gente tem aqui um curso que, pela diferenciação dessa proximidade com o mercado, já permite a gente praticar, mas pega isso e leva para um mundo. Aqui é como se fosse um aquário. Tem uma das nossas professoras que fala que é ambiente seguro, então você pode testar, pode errar e tudo bem. E leva isso para fora desse aquário também. Vai cair lá no marzão e vai ver como é que é esse teste, esse funcionamento ali para você. Faz muita diferença. Bom demais. E aí, tem mais perguntas muito boas aqui. Bárbara, essa ficou bem geral, mas como me comunicar com pessoas? E aí eu complemento essa pergunta com uma pergunta minha que eu anotei aqui. Se fosse uma receita, quais são os 3 ingredientes que você não deixaria de faltar numa comunicação de qualidade? Legal. Primeiro, aprender a ouvir, né? Como nós falamos ali do interlocutor, do outro, então, acho que a primeira é essa. E isso uma habilidade que a gente precisa constantemente desenvolver, buscar e aperfeiçoar. O segundo, que está relacionado com esse primeiro, e que recentemente eu venho aprofundando e estudando mais, é criar uma mentalidade empática, e é empatia mesmo, e que está relacionado com a escuta. E é engraçado isso, eu coloquei isso, discuti isso recente, assim, que é criar uma mentalidade mesmo. E para isso a gente tem que, às vezes, até silenciar a nossa mente para a gente conseguir entender o outro, porque a gente já está tão cheio, né? As nossas respostas já estão prontas, a nossa comunicação muitas vezes já está até planejada ali, sem considerar o outro, o que o outro vai falar, o que ele pensa, e a gente já tem tudo pronto. Então, assim, não é comum, né, a gente, em várias situações, a gente parar e falar, peraí, antes de eu pensar em tudo que eu vou responder, deixa eu olhar para o outro. Então, para eu fazer isso e criar essa conexão, eu preciso trabalhar a minha empatia. Então, primeiro, escuta, empatia, e o terceiro, confiança.
E a confiança vem de mudar pensamento, mudar comportamento e trabalhar tudo aquilo que a gente tem falado aqui, que é você ter confiança. E para você ter confiança, tem um monte de aspectos que a gente precisa buscar, né? Que é o conhecimento, é o domínio, são aquelas habilidades faladas lá, enfim. Mas acho que as três. Então, escuta, mentalidade empática e o terceiro, confiança. Trabalhar os três. Muito bom. Aprender a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro e ter a confiança. Receita muito boa para aprender a comunicar com as pessoas. Obrigado, Bárbara. E eu vi uma questão aqui e eu pude perceber que um grande mestre nosso está presente. Boa noite, Emerson Alvarenga. E aí ele comentou que serve para vários aqui, serve para um que perguntou como começar a buscar conhecimento, e tem uma das questões aqui que é como ter mais conhecimento sobre o agronegócio. E eu não preciso de outra resposta senão essa que o grande mestre deixou aqui. Construa hoje o seu amanhã. Andar com gente do agro, aqueles que querem atuar no agro. E o Reagro, de fato, é uma porta maravilhosa. A gente sempre tem disponíveis aí, vocês podem ver pelo LinkedIn, pelas redes sociais, vagas abertas para estagiários, para profissionais, nas mais diferentes áreas que vão te aproximar do agro. E aí, estejam de coração aberto. Não espere que dentro de casa o agro vai acontecer. Vai atrás de onde o agro está, que isso vai fazer diferença na sua vida, perfeito? Bom, e aí a gente tem algumas questões muito voltadas até para o desempenho profissional. E aí, Regis, quando a Jandalier mandou aqui a pergunta, e tem tudo a ver com o curso e esse posicionamento profissional. Ela escolheu fazer gestão do agronegócio, mas ela não tem nenhuma atuação ou vivência no agro e tem medo de ficar perdida. Você acredita que essa graduação do Reagro ajuda ela a exercer a função na área? Acho que tem uma aluna que está aí para poder comprovar. Acho que eu vi ela entrando por aí mais cedo. Eu realmente acho. Assim, nós estamos com um olhar muito forte lá dentro da graduação de ter cuidado com quem não tem essa experiência. E, ao mesmo tempo, a gente cuida daquela turma que já está mais avançada, né? Fazendo algumas personalizações de treinamento, de conhecimento. Então, assim, é um bom lugar, porque permite você estar em contato com gente do agro, né? E aí, dali de dentro, contato com gente do agro, permite contato com fazenda, empresário, que ajuda você a se posicionar. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Muito bom. E tem uma preocupação nossa, em todo negócio, um gestor vai buscar por um tripé que vai garantir aquela receitinha ali do meio do sucesso. E esse tripé, ele se baseia em ter conhecimento técnico, conhecer sobre o funcionamento daquele negócio. E aí, como vocês estão aqui trabalhando num curso para terem sucesso nos negócios, nós nos preocupamos que vocês tenham contato com o que são as cadeias do agro, como que elas funcionam, o que que acontece. Esse conhecimento técnico é um dos pontos do tripé. Os outros pontos são a liderança, uma liderança eficaz que catalisa a mudança, que junta aquilo que é necessário e promove a transformação, a catalisação, que é fazer isso acontecer cada vez mais rápido. E por último, nesse tripé, a gente tem o domínio das ferramentas de gestão. E aí, não é coincidência, o curso trabalha essas três frentes. Então, vocês estão olhando para um curso que se baseia no tripé do sucesso nos negócios do agro, que é conhecimento do agro, liderança e conhecimento das ferramentas de gestão. Ótimo ouvi-los aqui. A gente tem uma pergunta. Olha só, é um comentário da Tarsila. Tarsila é uma aluna nossa. Através do Reagro, hoje estou estagiando em uma empresa multinacional e todas as aulas que eu tive até aqui, estou tendo a oportunidade de aplicar e poder aprimorar meu conhecimento. Ótimo saber, a Tarsila
lá de Sacramento, e contribuindo bastante. E ela trouxe uma dúvida. Quando a gente forma nesse curso de gestão do agronegócio, Bárbara Linhares, conta aí desse profissional. A gente vai poder atuar apenas em consultorias? É esse o caminho? Você pode contar a sua visão? Eu prometo que eu complemento. Legal demais e eu sou o exemplo disso, né? Eu acho que eu posso dar o meu exemplo. Eu sou formada em relações públicas com especializações na área de marketing, atuo diretamente no agro e sou, a gente fala no Reagro, e sou 100% agro e vivo ele o dia a dia. Mas, obviamente, falando da atuação no agro, inclusive a nossa graduação mostra infinitas possibilidades, né? E a gente lida, inclusive experimenta esses projetos com diferentes públicos para justamente mostrar para vocês essas possibilidades, né? Tem a consultoria, tem na área comercial, inclusive, né? A gente tem para isso, empresas multinacionais, enfim, diversas possibilidades que é possível, né, trabalhar, envolver, se dedicar, e sendo um profissional, vivendo isso desde o início, experimentando isso, as chances, né, de abrir o leque das oportunidades são muito maiores. Inclusive, vivendo, né, como o Emerson comentou, vivendo com pessoas do agro que estão atuando em diferentes empresas também, de diferentes formas, não apenas na consultoria. Muito bom. Eu não preciso complementar. Essa é a Isso, por realidade. favor. Um gestor do agronegócio, ele tem vários canais que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar como um consultor, pode também levando a gestão do agronegócio para vários clientes. Ele pode ser o gestor de uma fazenda, ele pode ser gestor de negócios ligados à cadeia do agro antes ou depois da porteira. Ele tem muitas oportunidades, pode vir trabalhar no Reagro, em várias frentes, não só na frente de consultoria e ensino. Então, o agro abre muitas oportunidades para várias pessoas. E aí tem as demais perguntas. O Rodrigo perguntou: essa graduação, ela é similar a uma faculdade de agronomia? E aí teve uma pergunta perguntando sobre o curso de veterinária ou agronomia online. Eu não os conheço, não saberia julgar. Na minha veterinária fez muita diferença a possibilidade da prática. Eu estudei numa instituição que me gerou essa possibilidade de viver a prática, de colocar a mão na massa. Mas aqui, na gestão do agronegócio, aí respondendo primeiro aquela outra, é a mesma coisa, tem o mesmo peso da agronomia? É uma graduação, bem como a agronomia também é uma graduação, mas são especialidades bem diferentes. Ambos estão ligados ao agronegócio, mas o gestor do agronegócio vai trabalhar com aquelas habilidades relacionadas ali à gestão de negócios, de pessoas, de carreiras, a gestão econômica e financeira aplicada. E aí, um agrônomo ele tem uma visão muito mais aplicada às plantas, ao solo, às pragas, e, claro, ele também tem uma visão da gestão desenvolvida, mas talvez não com o mesmo foco de um gestor. Diga, Regis. Amigo, uma coisa que eu queria ressaltar é essa força nossa de colocar em 3 anos, né? Porque você pensa, a pessoa forma em 3 anos, aí ela vai entrar no pós com mais um ano e meio, você pensar que comumente, né, a agronomia com 4, 5, aí esse período aí, o aluno nosso fez em 3, foi para uma pós, com 5 anos ele é graduado e pós-graduado já, né? Que possibilita ele, e com experiência, né? Isso daí é uma transformação incrível para o aluno, porque é um curso diferente que você consegue realmente ter acesso ali muito mais rapidamente ao domínio dessas habilidades. E aí, a nossa recém-matriculada aluna ainda não começou, Jandalia perguntou: a gente vai conseguir ter um bom desempenho não tendo aula prática, mão na massa? Aí eu vou te contar uma coisa: a gente até tem aula presencial no fim do semestre, e ao longo do semestre é 100% online, mas a única coisa que não é não ser mão na massa ou prática. Todas as aulas vocês vão praticar habilidades de um gestor. Não precisa se preocupar.
Na hora que a gente construiu o curso, na hora que a gente trouxe cada um dos professores, que são gente que vive o agronegócio na prática, a gente preocupou com não ser, vou usar uma marca aqui, não ser o Netflix dos cursos. Ninguém vai vir aqui para poder só assistir uma aula gravada. Ah, põe ali na televisão, vou deitar, vou assistir. E aí acabou essas aulas e eu passei, sou gestor do agronegócio. Todo mundo tem que chegar e colocar a mão na massa realmente. Então é uma oportunidade muito grande. E a gente consolida isso nos momentos dos encontros presenciais. Eles não são só a prova que a gente vê no tradicional do online, que é a exigência do MEC, a gente transformou essa exigência em algo mais legal. Então, a gente avalia os alunos naquele momento, mas a gente cria networking, a gente cria desafios. Então, tem bootcamp, tem essa feira de negócios, tem a parte da turma realmente praticar e interagir um com o outro. É transformador um momento de um encontro profissional desses. E aí eu vi um comentário aqui falando uma profissão complementa a outra, e essa pessoa é uma aluna nossa que é agrônoma. Foi a Ana quem comentou aqui. Ela formou em agronomia. Ao longo do último semestre dela, ela já estava fazendo a graduação, passou ali o desafio de fazer 2 cursos ao mesmo tempo e tem usado muito bem os conhecimentos adquiridos ao longo desse curso, inclusive para complementar os depoimentos que ela já trouxe, foram maravilhosos sobre essa integração que ela fez da agronomia com a gestão do agronegócio. Muito bom, Ana. Obrigado pelo comentário. Tem outras perguntas? A gente ainda tem tempo, Bel? Temos mais alguns minutinhos, né? E aí é muito perguntando sobre a carreira. O nosso coordenador de mentoria de carreira está aqui, é o professor Regis Henrique. E, Regis, na atenção, memória e ação, lá no começo, está na minha memória no começo dessa apresentação, você falou sobre identificar as características de uma pessoa e fazer um planejamento. E aí eu anotei uma pergunta. O que você considera como base para fazer esse planejamento que vai me ajudar nessa minha transformação pessoal e profissional? Qual que é um passo a passo resumido aí que você me indica para isso? Vai parecer até chovendo molhado, né? Mas pensar assim, o primeiro lugar é um diagnóstico do hoje, né? Onde é que eu estou, características, competências, conhecimentos, recursos, o que é que eu tenho, né? Depois eu tenho que pensar onde é que eu estou querendo chegar. Qual que é o plano? Onde que eu quero ir? E dividir isso daí em ações. Pensar que uma vez que eu coloquei lá onde eu quero ir, as ações que eu tenho, a estratégia que eu vou traçar e as ações que eu vou fazer. É isso que nós vamos ficar gerando o tempo todo, ciclando. O tempo todo. Não vai ter jeito, não. Aí chegou o prazo lá da linha de final, faz uma nova avaliação. E agora? Como é que eu estou? Desenvolvi, não desenvolvi? Faço um novo planejamento, novos objetivos, porque isso vai sendo mudado com o tempo. Perfeito. É saber onde eu estou, ou aqui em Minas, né? O onde eu estou, para onde eu vou e como é que eu vou, que é o plano de ação que a gente faz, e aí sempre acompanhar esse caminho que a gente vai trilhar realmente. Muito bom. Sabia que eu estava perguntando para a pessoa certa isso daí. E, turma, os nossos alunos vão iniciar em breve as mentorias de carreira, os alunos que já estão ativos, e isso vai fazer muita diferença nessa transformação pessoal e profissional. Tenho certeza que, guiados aí por essa coordenação do Regis, trazendo para a gente as lições de mentoria, os caminhos para auxiliar os alunos nessa caminhada, os caminhos para auxiliar na caminhada não, né? O jeito de auxiliar nessa caminhada vão fazer muita diferença. Diga, É até Regis. spoiler, né, amigo? É até spoiler, né? Não podia estar fazendo muita fala dessa aqui agora, não, mas já saiu, né? É um spoiler de algo que é bom e vai ser transformador para o Fábio comentou no chat aqui que tem usado as ferramentas da graduação tanto na consultoria técnica,
ele é técnico na área do agronegócio, quanto na consultoria das equipes comerciais junto com com os clientes diretos dele. Muito legal, Fábio. Uma pergunta sobre carreira. E aí, a pergunta é: meu ensino médio é integrado a um curso técnico de agronegócio. Ao terminar esse ensino médio, eu estarei mais propenso para o mercado de trabalho, para cursos sobre ele e entre outros? Ou eu terei que me especificar mais em alguma área específica aí do agronegócio? Regis, Vamos lá, né? Eu posso ser que eu não compreendi direito, mas vamos pensar. Você já está fazendo a graduação com foco em agronegócio. Show. Isso já te permite sair trabalhando. Tem um monte de lugar que contrata pessoas que têm técnico para trabalhar. E depois, sim, mas você ainda quer ir para a área técnica do agronegócio? Aí você vai ter que pensar. É a área técnica da agronomia, da zootecnia, da veterinária, da floresta? Você vai ter que olhar uma dessas áreas. Não, eu não estou pensando tanto na área técnica. Eu acho que o que eu tenho de conhecimento lá do colégio já é o suficiente para mim, mas eu quero entrar na área da gestão pesada, na gestão forte mesmo, né? Os conceitos fortes da gestão. Aí é olhar os cursos de gestão no agronegócio. O que eu fico vendo? O grande olhar hoje é onde você quer chegar, assim, o que você pretende, como você pretende trabalhar. Ô, Regis, mas é muito louco perguntar isso para nós quando tinha 17 anos, 16, é difícil mesmo, eu concordo, sabe? Eu, por exemplo, fui fazer veterinária, porque meu pai teve fazenda, eu gostava da mexida com veterinário, mas a hora que eu cheguei lá no quinto período, eu olhei a disciplina de economia rural e falei assim, é isso aqui que é minha vida, eu quero esse lugar, e foi dali que eu migrei totalmente para a área da administração, mas eu já estava no quinto período de veterinária, né? Então não dava para largar tudo. Morri meu pai e minha mãe no mesmo momento. Então, assim, o grande ponto aí é pensar o que você quer. Porque, é igual a Bárbara falou, se hoje nós temos espaço para quem fez qualquer disciplina qualquer curso na área do agronegócio, para trabalhar em N lugares. No marketing, nós temos gente para poder ir lá para dentro trabalhar de vez em quando. Processos, nós temos gente para trabalhar. Então, assim, a graduação, ela é um lugar, hoje que eu vejo, ela tem que ter uma afinidade com você, mas ela não é seu fim. Lá na graduação você vai descobrir muita coisa bacana para mexer. maravilha. E é isso, a gente cria essas oportunidades e identifica o nosso caminho. E aí é muito importante você saber onde você está, quais habilidades você desenvolveu ali. Pega a lição da pergunta anterior que o Regis deixou para a gente. Se a gente sabe a nossa situação atual, do que a gente é capaz e o que a gente precisa desenvolver e quais as oportunidades o mercado tem aí para a gente pode definir o para onde eu vou e criar um plano de ação. Claro que ao lado de um mestre como o Regis, é mais fácil fazer esse caminho. Para quase acabar, tem mais uma questão. Sou engenheiro de produção e trabalho com consultoria em processos organizacionais. O curso de especialização me atende? Qual o tempo de curso? Então, hoje a gente falou da graduação, uma graduação de 3 anos voltada para o agronegócio, serve para profissionais graduados e não graduados, desde que tenham um ensino médio e tenham interesse de se dedicar. É bom, é transformador, mas alerta, dá trabalho. Todo dia tem coisa para fazer, viu, turma? E existem também no agronegócio, a gente tem uma pós-graduação em gestão do agronegócio, tem algumas disciplinas que, inclusive, um engenheiro de produção se sentiria muito em casa, e tem pós mais técnicas também. Então, a gente vai ter pós em pecuária de corte, pecuária de leite, produção de grãos, e aí eu vi lá no chat falar sobre solo, nutrição de plantas, aí está nessa área ali, nas pós-graduações. Aqui a gente vai desenvolver a maleta de ferramentas de habilidade que um gestor vai precisar levar para a vida prática dele do dia a dia. Perfeito? Bom, agradeço muito. Dentro do tempo, a gente conseguiu responder a todas as perguntas. Muito obrigado pelas participações. Bárbara e Regis, é sempre bom estar nas aulas com vocês, aprender com vocês, contar com vocês nessa transformação de vidas por meio do agronegócio com nossos alunos e comigo também. Vocês fazem parte da minha transformação. Obrigado mesmo, viu? Eu queria fazer uma fala, assim, para quem está aí olhando, os alunos,
a gente tem uma preocupação muito grande com esse curso, sabe? O Reagro, olha, nosso propósito, né? Transformar vidas por meio do agronegócio. E aí, falando como sócio mesmo, sabe? É um lugar que a gente olha com muito carinho, porque a gente sabe que nós estamos entregando oportunidade de vida, de carreira para as pessoas, sabe? Então, tudo, né? Além do orar com carinho, com muito técnico. E aí eu falar, trabalhar com o Lamega e a Bárbara juntos, discutir toda segunda-feira os casos dos alunos é bom demais. Bom demais. Obrigado, viu? Obrigado, Regis. Obrigado, Bárbara. Um abraço. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Obrigada, Regis, obrigada, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.